Meus queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quem está feliz com Cristo nessa noite? Amém. Aleluia. Só o fato de você respirar já é uma grande oportunidade de você agradecer a Deus por estar aqui hoje. Amém? Queridos, sem perca de tempo, para nós ganharmos tempo, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler com a igreja do 36 ao 40. Atos dos Apóstolos 9, do 36 ao 40. Enquanto a igreja acha, quero louvar a Deus e agradecê-lo por essa rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui, conhecendo mais um rebanho que comigo vai morar ao céu. Quero agradecer a Deus a vida do pastor que não está por aqui hoje, o pastor Aurir. Que Deus em Cristo o abençoe, dê graça e continue regando esse espírito missionário em seu coração, para não focar somente na organização, mas também no organismo, que é mais importante. Glória a Jesus. Os demais pastores, pastor Leonardo, os demais líderes que aqui estão, quero que Deus em Cristo os abençoe. Amém? Estou acompanhado da minha esposa, Vitória Barros, está ali no fundo. 2016 foi o ano que eu clamava a Deus. Estava no vale, na prova, e falava: Deus, me dá vitória, Deus, me dá vitória. E Deus me deu a vitória. Está ali atrás comigo, nos agregando e nos ajudando a crescer para o reino, que é o que importa. Amém? Queridos, quem tem disposição para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu não vou mentir que eu fiquei feliz, a minha esposa é prova disso. O irmão que nos antecedeu louvou um hino que... Eu sou novo, mas eu tenho a cabeça um pouco antiga. Sou assembleano, raiz. E é um louvor que fala muito comigo. Às vezes eu estou ali naquela agitação do dia, para lá, para cá. Quem tem TDAH sabe como que é uma cabeça de quem tem TDAH. Pensa 10 coisas ao mesmo tempo, quer uma coisa, quer outra. E angustiado, e às vezes eu coloco esse hino no carro, começo a chorar, a falar em línguas. Glória a Deus, né? São louvores com essência, louvores que falam com a nossa alma. E a Deus toda a glória, né? A gente sempre tem que tributar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Amém? Queridos, sem mais delongas, vamos ao que interessa, e o que interessa é ouvirmos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 ao 40, que diz assim: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela enfermou e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Amém? Podeis sentar? Queridos, esses versículos que nós lemos, ele está envolto de um contexto muitíssimo importante do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? A sua primeira metade, nós iremos contemplar a ação de Deus, através do seu Filho Jesus, na vida de alguns homens. E é interessante porque nós notamos Deus tornando um homem grande pequeno,
E depois um homem pequeno grande. Vou explicar. Capítulo 9, ele começa nos entregando a informação de que Deus vai ter um encontro com o apóstolo Paulo. Esse homem que até então era grande, erudito, famoso, importante, imponente e muito conhecido por amedrontar o povo de Deus. Por onde Saulo passava, algum crente ficava com medo. E nós veremos Deus tendo um encontro com ele, e a partir daquele encontro, ele se torna pequeno para os homens e grande para Deus. De perseguidor, melhor dizendo, ele assume o status de perseguido. O homem que machucava, naquele momento, passa a ser machucado em favor de um propósito maior, que era de Cristo. Na outra metade desse capítulo tão importante, nós contemplaremos um homem inversamente proporcional. Por quê? A história de Pedro era de um homem rústico, um homem que não tinha nada, um homem que ninguém dava nada, era improvável. E Jesus, com a sua forma de operar, vai investir no homem que até então a sociedade negava. A sociedade não via talento. A sociedade não via condições daquele homem se tornar quem ele se tornou. E é bastante interessante a história do apóstolo Pedro, porque, na minha opinião, ele carrega a maior humanidade que nós podemos imaginar. Um homem vacilante, oscilante, querendo às vezes tudo, às vezes não quer nada. E esse é um homem que Deus investe. E dentro desse contexto, esse homem assume uma posição tão grande, tão voraz, que a Bíblia fala que em alguns momentos, até pela sombra dele, alguém era curado. Até pela sombra do improvável, algo acontecia. Vocês conseguem entender que quem é portador da glória de Deus, mesmo sem condições, pode fazer? Deus não vê o que os homens vê. Somos improváveis. Mas a partir do momento que nós decidimos viver o propósito de Deus, não sou mais eu quem faz, não sou mais eu quem falo, é Cristo, é Deus que fala em mim. E o texto, ele vai nos trazer a seguinte informação, que esse homem improvável, que até então ninguém dava nada, vai chegar numa cidade chamada Lida, e onde o apóstolo Pedro passava, tinha multidão, tinha gente querendo obter milagre, mudança de vida. E quando ele chega em Lida, primeira coisa que vão pedir é para ele ir na casa de um homem chamado Enéas. Chegando na casa desse homem, ele se depara com um homem que há 12 anos estava enfermo. Ora, e Deus opera o milagre. Só que a informação, ela vai chegar numa cidade a cerca de 12 quilômetros. Uma cidade que se chama Jope. Nessa cidade existia uma discípula chamada Dorcas. É interessante a etimologia do nome Dorcas. É gazela, rápida, ligeira. Eu abro um parênteses aqui para a gente entender o significado desse nome. Dorcas era conhecida como rápida gazela porque ajudava as pessoas. Se compadecia, era altruísta, ajudadora. Eu acho que aqui não tem
Mas a gente que anda para cima e para baixo ministrando, a gente encontra algumas pessoas que também podem carregar esse significado de gazela, rápido, só que em prejudicar. Pessoas que em vez de ajudar o irmão, é rápido em prejudicar. Pessoas que poderiam ser agregadoras de ministério, de famílias, mas escolhem prejudicar, tornam-se então pedra de tropeço. Ora, mas Dorcas não era assim. Dorcas era totalmente diferente. Ela era tão diferente que quando ela morre, causa um reboliço. A Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar. Era mais ou menos as pessoas falando, e agora? Quem irá nos ajudar? Quem irá tecer as vestes para os pobres vestirem? Dorcas morreu. Já era. Só que embora seja um texto simples, na leitura, é um texto profundo em revelação. Por quê? Se nós lermos o texto, a primeira coisa, no seu início, no versículo 36 e 37, a gente tem a seguinte informação. Dorcas morreu e foi lavada. Só que o contexto judaico, quem conhece um pouco de história, ele sabe que o judeu tem pavor de encostar, se relacionar, dividir o ambiente com o morto. O judeu considera o morto como imundo, impuro, putrificado, não presta, não vale nada. E o contexto histórico, cultural, ele afirma o seguinte: morreu, lava-se, e antes do pôr do sol, enterra-se. Porque não pode ter contato, tem que ser descartado. Mas o texto diz que Dorcas morreu, foi lavada, e o que aconteceu com ela? Levaram para o quarto. Eu não sei se você conseguiu entender a revelação de Deus, mas o protocolo era um. Dorcas morreu, foi lavada, tem que ser enterrada. Mas ela não foi enterrada. Me pergunta por quê, igreja? Com voz profética, por quê? Porque nem tudo que morreu na sua vida tem que ser enterrado. Eu vou repetir para que você me entenda de uma forma um pouco mais clara. Nem tudo que está morto na sua vida tem que ser enterrado. Daniel, mas está podre. Falaram que não tem mais jeito. Não vai ser enterrado. Daniel, falaram que a minha história já era. Não tem jeito. Deus me manda aqui para quebrar o protocolo e dizer: não vai ser enterrado. Ô glória! Daniel, mas a minha história está sendo de chacota. A minha história está sendo motivo de piada. O meu casamento, o meu ministério não tem mais jeito. Mas Deus me manda aqui como uma voz profética para dizer: o protocolo era para ser enterrado, mas Deus, com a sua misericórdia e grande graça, disse: oh glória, o que era para ser enterrado leva para o quarto.
Eu estou pregando aqui para pessoas, pastores, que talvez entraram no culto e disseram: Deus, hoje é a última vez que eu vou tentar. Deus, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais o meu emprego, eu não aguento mais a minha história, eu sou motivo de chacota. Estão dizendo que eu não presto, estão dizendo que eu tô podre, mas Deus me manda aqui, ô glória, calamande que é, ericalamande seria lamande que era você, ô glória, tá morto, mas não vai ser. Pregador, o que tem que ser feito? Levado para o quarto. Eu vou repetir para que você entenda. Mataram fora do quarto, mas Deus disse: leva para o quarto, porque no quarto eu vou restabelecer. Deixa eu abrir um parênteses para vocês entenderem. É por isso que Jesus falou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha o quê? A porta, e ora ao Pai que vem oculto. O quarto, dentro desse contexto, quando Jesus fala, era um lugar onde simplesmente era fechado, trancado, era como se fosse uma despensa. Quem estava de fora não via o que estava dentro. E quando Jesus falou, ele estava conectando o fato de ser um ambiente fechado com exclusividade da glória dele. Olha o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite. O que mataram fora do quarto, se você levar para o quarto, eu vou restabelecer. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mataram em público, mas no secreto vai ser reparado. Derrubaram em público, mas no secreto vai ser reativado. Ai, Shekel Alamandeque. Ô glória, fizeram chacota em público. Deus fala: traz para mim, traz. Olha que papai está dizendo, tem muita gente aqui que está contando o segredo para A, para B, está levando para vizinho, está levando para amigo, mas nenhum é capaz de te ressuscitar, nenhum é capaz de mudar a tua história, nenhum é capaz de fazer o que eu posso, nenhum pode fazer o que eu tenho condições para fazer. Então o que você tem que fazer nessa noite? Leva para o quarto. A calamande que é você. Ô glória, ô glória, a lei dizia: toca, ô glória, para enterrar, mas a misericórdia da graça diz: leva pro quarto. A calamande quer, leva pro quarto, porque eu vou lavar, eu vou ressuscitar, e eu vou dar unção dobrada, eu vou dar unção dobrada, eu vou dar unção dobrada. Pregava, não prega mais, vai pregar o dobro. Cantava, parou de cantar, vai cantar o dobro. A calamande que é você. Levanta a mão porque eu quero profetizar para tua vida. Ô glória. Satanás achou que hoje seria a noite de funeral. Satanás achou que hoje seria a noite de festa. Satanás cavou a sepultura, mediu a profundidade e já preparou o esquema para dar risada da tua cara. Mas ele não contava com o leão da tribo de Judá, o invicto na guerra, que botou aqui na casa para te dizer: eu te curo agora, eu te levanto agora, eu restabeleço agora. A calamande quer.
A caneta do protocolo era uma: enterrar. Mas a borracha da graça está aqui. Apagou. Está reescrevendo. E está dizendo: eu usava, agora eu vou usar mais para Satanás ficar de boca aberta. Ai, ai, ai. Sonhava, parou de sonhar, volta a sonhar, porque as promessas ainda estão de pé. Oh glória, oh glória, você não é projeto de Satanás. A tua história não é chacota de Satanás. A tua família não é chacota de Satanás. Oh glória, existe uma palavra na tua vida. Existe um decreto do céu para a tua história. Existe um decreto de Deus para o teu ministério. Existe um decreto de Deus na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus ressuscita lá. Enquanto você está aqui, Deus restaura lá. Enquanto você clama aqui, Deus levanta lá. Por quê? Porque a misericórdia da graça ainda tem poder. A misericórdia da graça tem poder. E o que você tem que fazer? Secreto. Me ajuda a pregar. Fala aí pro seu irmão. O segredo é o secreto. O secreto ainda é o segredo. Público é morte. Secreto, vida. E é interessante, porque Dorcas morreu. E morte, pastores, é sinônimo de dor, de angústia, de decepção. Morte para o mundo é oportunidade para enterrar. Mas no propósito do céu, morte é oportunidade para ressuscitar. Só que, às vezes, Deus não quer te matar, não quer matar você, mas Ele precisa matar algumas coisas em você, para que você viva o propósito de Deus. Ele precisa arrancar algumas coisas de você. Você está chorando, você está sofrendo, você está que nem o profeta Jeremias, já duvidando, falando: Deus, tu me iludiu, Deus. Ou que nem o profeta Elias, desejando a morte. Porque no processo que você sente dor, é algo que machuca, é algo que ofende a nossa humanidade. Dor e humanidade são coisas inversamente proporcionais. A gente não deseja. Só que, enquanto Deus permite que você sinta dor, você busca Ele no secreto. Essa semana uma pessoa me falou assim: nossa, Daniel, eu não aguento mais. Daniel, tá doendo muito. Eu não estou conseguindo mais entender. É muita dor. Só que antes, pastores, dessa pessoa sentir a dor, ela não orava mais. Ela não buscava mais. O secreto já era piada para ela. Só que depois que Deus começou a tirar algumas coisas dela, e ela começou a passar dor, ela entendeu que a dor de Deus é pedagógica. A dor de Deus é oportunidade para Ele te ensinar. Deus está dizendo: eu tiro alguns relacionamentos que doem, mas você tem vida. Eu quebro algumas amizades, dói, mas você tem vida. Eu corto alguns caminhos, eu te tiro de uma empresa, e dói. Mas enquanto você chora, Deus está te dando vida.
Enquanto você chora, você entra no culto e começa a ser renovado. Você começa a ouvir a palavra e começa a entender porque Deus tirou. Porque Deus arrancou e dói, machuca. Mas Deus está dizendo para você nesta casa, oh glória, eu tirei para te ressuscitar, eu tirei para te levantar. Você não está vendo, porque você olha aqui hoje, mas eu estou além do tempo, eu consigo enxergar amanhã, eu consigo entender onde você precisa chegar. Oh glória, levanta a mão porque eu quero profetizar para a tua vida. É que ela mande que a vasséria. Oh glória, você entrou aqui chorando, você entrou aqui questionando a Deus, você entrou aqui sem entender por que você está passando essa dor, mas Deus me mandou aqui como profeta para te dizer: essa dor é para te levantar, essa dor é para te ressuscitar, essa dor é para você viver o propósito. Eu machuco para te levantar. Só que é interessante que o texto diz que foram chamar Pedro. E quando Pedro chegou na casa, ele foi correndo para o quarto. E quando ele chegou no quarto, ele encontrou algumas viúvas chorando. A Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar. Era mais ou menos Pedro dizendo assim: ora, vocês não servem o Deus que eu sirvo? Eu precisei sair de uma cidade de 12 quilômetros para vir aqui fazer o que vocês poderiam fazer. E automaticamente ele tira aquelas mulheres do quarto. E é interessante porque eu fiquei me perguntando a Deus: Deus, mas por que Pedro entrou e tirou aquelas mulheres? E Deus bradou no meu ouvido dizendo que para o milagre entrar, antes algumas coisas precisam sair. Não sei se você entendeu. Para você viver o que precisa ser vivido, antes algumas coisas precisam sair para dar prioridade para o milagre ser operado. Só vive o milagre quem prioriza o milagre. Não tem como Deus dividir a glória dele com ninguém. Ele é exclusivista. Deus está dizendo aqui hoje: quer ressuscitar, oh glória? Me dá exclusividade. Quer viver o que você deseja viver, oh glória? Eu preciso de exclusividade na tua vida. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido meu espaço com ninguém. Ou eu entro e tomo conta do ambiente, ou eu entro e tomo conta da tua história, ou eu não entro. E Deus está bradando fortemente no coração de alguém aqui dizendo: a calamande que é, oh glória. Se você priorizar o milagre, se você limpar o caminho para o milagre passar, oh glória, não há enfermidade que te para, não há adversidade que te para, não há inimigo que te para. Por quê? Oh glória, porque quando a presença entra, alguma coisa acontece.
alguma coisa muda. Oh glória, a história não permanece igual, a tua vida não permanece igual. Oh glória, o teu casamento não permanece igual, porque onde tem exclusividade para a presença, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Só que Deus diz para você, são duas alternativas. Ou você me prioriza para eu entrar e mudar, e você ser ressuscitado, ou então eu não entro, e infelizmente o que morreu vai ser enterrado. A escolha é única e exclusivamente sua. Não tem como habitar no mesmo espaço dois corpos. Ou é Deus ou é Deus. Ou é Baal ou é Baal. É a presença ou é a presença. Ou é sem a presença ou é sem a presença. A presença traz vida. Oh glória. Sem a presença leva a morte. Com a presença eu renovo. Sem a presença eu não te escuto. Oh glória. Com a presença eu te capacito. Sem a presença você é envergonhado. Oh glória. Com a presença você avança. Sem a presença você é inerte. Oh glória. Deus me manda aqui como um profeta para dizer: oh glória, a tua história não pode ser a mesma. Você não pode sair daqui da forma que você entrou. Você não pode sair daqui sem priorizar a presença. Daniel, mas não é fácil desobstruir o caminho. Mas é melhor do que morrer. É melhor do que ser enterrado. Daniel, é difícil quebrar alguns relacionamentos. Mas é melhor do que ser enterrado. Deus bate nessa tecla. Oh glória. Tem pessoas que precisam entender isso aqui para viver o que precisa, para viver o propósito de Deus na vida. Tem pessoas aqui com vocação. Tem pessoas aqui que desejam viver o propósito, mas não conseguem viver porque não limparam o caminho. Não estão priorizando. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma unção. Oh glória. A palavra diz que a palavra não volta vazia. Se Deus está falando, existe um coração que precisa ouvir. Oh glória. Se Deus está batendo nessa tecla, é porque tem alguém aqui que deseja viver algo inédito, que deseja viver algo grande, que deseja viver algo sobrenatural, mas estão com os olhos fechados, porque simplesmente não limparam o caminho, e por consequência Deus não consegue fazer o que precisa ser feito, não consegue viver o que precisa ser vivido. Mas Deus me manda nessa casa com ousadia para pregar novamente essa palavra para o teu coração, meu irmão. Não fica de boca aberta me olhando com cara de ué, não. Coma do pão, bebe da água e leva para casa essa palavra e começa a fazer o que precisa ser feito para que Deus faça você viver o propósito na vida dele. Vocês veem que são uma sequência.
Existia um decreto para morrer. Existia um decreto para ser enterrado. Mas Deus falou, leva para o quarto, que eu restabeleço. Só que, junto a isso, tem que priorizar o reino, para que ele coloque as demais coisas. Só que é interessante, o texto diz que Pedro, ele dobra o joelho e clama a Deus. E quando ele clama a Deus, ele libera uma palavra profética para Dorcas. Levanta-te. Para quem não consegue entender o sobrenatural, se limitaria a se levantar. Porque foi a ordem, foi a palavra de Pedro. Levanta-te. Só que não é isso que acontece. O texto diz que Pedro dá a ordem, mas aquela mulher não levanta de primeira. A primeira coisa que Dorcas vai fazer é abrir os olhos. Sabe por quê? Porque se Deus ressuscitasse Dorcas e ela levantasse sem abrir os olhos, sem ter visão, a primeira coisa que ia acontecer é ela morrer de novo. Porque ela foi ressuscitada sem visão. Então o que Deus precisou fazer primeiro? Antes de te levantar, eu preciso abrir os seus olhos e te dar visão para você entender, para você enxergar o que você não consegue enxergar. Se Deus te levanta sem abrir os seus olhos, é questão de tempo para você tropeçar, cair de novo e dessa vez ser enterrado. Se Deus te coloca onde Ele quer que você esteja, mas você não entender a revelação, você não enxergar a revelação, é questão de tempo para o funeral ser decretado de novo e você ser enterrado. Olha o que Deus está dizendo para você aqui hoje. Sabe o que é visão? Não é enxergar com os olhos. Visão é você enxergar com o coração. Visão é você enxergar além do que a sua capacidade de revelação ocular consegue te revelar. Vou te explicar. Uma pessoa que entende a revelação por meio da visão, é a mesma coisa de Deus olhar para uma pessoa, para uma mulher que é estéril e falar, não vai gerar. Ou melhor, vai gerar. Ela é estéril e Deus fala, vai gerar. E ela entende a revelação porque ela enxerga a visão. E antes de gerar, já prepara o enxoval da criança. Sabe o que é ter visão? É você não ter R$1 no bolso e Deus te dizer, você vai ter um carro. E antes do carro chegar, você já alugar a garagem do vizinho. Sabe o que é ter visão? É você ter um filho que não serve a Deus e Deus falar, vou levantar como profeta. E antes de Deus levantar, você já comprar o terno, comprar a gravata e já deixar passadinha. Sabe o que é ter visão? É Deus olhar para uma pessoa que para a medicina já era, está acabado, que nem o meu irmão falou antes de mim.
você encomendar as coxinhas para fazer o culto de ação de graças. Eu não recebi ainda, mas eu já enxergo e já vou sentindo. Eu não toquei ainda, mas eu consigo enxergar pelos olhos da fé. E eu já vou sentindo, oh glória. Akala manderi ovaséria lavaséria mande que ovácia. Acandobievacé. Eu vejo Deus trabalhando na mente das pessoas aqui. Eu vejo Deus colocando visão e dando espírito de ousadia. Eu vejo Deus fazendo o que precisa ser feito para você levantar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, oh glória. Para de se contentar com coisas pequenas de um Deus que é grande. Para de se contentar com coisinha de um Deus que é rico em misericórdia. Para de se contentar de viver com migalhas de um Deus que é uma fonte de água viva. Para de se contentar, a calamande que é você. Levanta a mão porque eu quero profetizar para a tua vida, oh glória. Deus, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma unção, uma autoridade do céu. Não sou eu quem fala, é o Senhor que fala através da minha boca. Deus amado, Deus bendito, começa a tocar os meus irmãos agora. Começa a abrir a visão. Começa a dar autoridade. Começa a renovar quem há muito tempo não fala em línguas. Oh glória. Começa, Pai amado, a entregar o sobrenatural. Começa, Pai amado, a distribuir o que precisa ser distribuído. Oh glória. Deus, tu és grande. Não podemos nos contentar com coisa pequena. A calamande que é séria. Erika laiomande que é vá. Oh glória, com a permissão dos pastores, fiquem de pé por gentileza. Será que o grupo de louvor poderia louvar aquele quem és? Queridos, você precisa sair daqui, nem que seja 1% diferente. Eu costumo dizer enquanto eu prego que o sermão, ele é formado por vários tópicos. Para alguns, o primeiro tópico é importante. Para outros, o do meio. Para outros, o último. E para outros, a mensagem por completa se encaixa-se como uma luva. Mas eu preciso que você saia daqui entendendo uma coisa. Que existem histórias aqui que estavam apagadas, destruídas. Existem projetos aqui que estavam armazenados, colocados debaixo de um tapete. Existem pessoas aqui que falaram a Deus: Deus, eu não aguento mais sentir essa dor. Tem pessoas que vieram aqui clamar não por elas, por outras pessoas. Mas a palavra de Deus para a tua vida é que independente da tua condição, independente da tua necessidade, independente do teu estado, eu, o Deus de Israel, contemplo tudo e mudo tua história agora. Falaram para você, você me envergonhou. Você envergonhou a sociedade. Você está podre. Inutilizável. Mas Deus diz: eu te dou um banho. Eu te ressuscito. E eu coloco em você novas vestes e unção dobrada. Não
Não se contente com pouco de um Deus que é uma fonte inesgotável de glória. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Enquanto as minhas irmãs louvam, abaixa a sua cabeça e comece a falar com Deus. Deus, oh glória, muda a minha história, Jesus. Muda o cenário do meu filho, Jesus. Ericala Yomanderi Ovaséria. Alamando que é vasséria. Você não vai ser enterrado. A tua história não está enterrada. A tua chamada não morreu. O teu casamento não acabou. O teu filho não vai ser perdido para as drogas. A religião não vai te matar. Aneria caio seria mande que ová. Rebande que ová seria la cala e mande que. Erimando que a vassúria labadacala e ova séria. O funeral foi cancelado. A gracinha de Satanás foi cancelada. E tem vida na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. A depressão não vai te derrubar. A ansiedade não vai te derrubar. Eu escrevi a tua história. Se te conhece desde quando você nasceu, antes de você nascer eu já te conhecia. Eu já tinha marcado essa noite para ter um encontro com você. Eu já marquei esse momento para ter um encontro com você. Você que ouviu essa palavra, que não teve encontro com Deus, tanto em público quanto no secreto, e está dizendo: Deus, me oportuniza para eu me entregar a Ti. Esse é o momento. Vem até aqui porque nós queremos orar por você. É noite de mudança de vida. É noite de mudança de história. Você foi chamado por Deus. Deus quer ter um encontro com você. Se tem alguém, levanta a mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos te entregar algo do céu. Vem até a frente que nós precisamos orar por você. Você que serve a Deus, mas quer uma oração, vem aqui. Você que está se sentindo morto, mas quer receber um abraço, uma palavra de vida, vem até aqui, nós queremos orar por você. Talvez você não tenha uma outra oportunidade. Deus marcou esse encontro com você. Deus te chama nessa noite pelo teu nome. Deus quer reescrever a tua história. Vem até aqui, nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Deus quer te dar uma oportunidade.
Deus está te dando uma oportunidade para você mudar de vida, para você subir de nível, para você sair do raso e mergulhar nas profundezas do oceano da presença de Deus. Daniel, mas é difícil. Daniel, não é fácil. Não é. Mas existe uma palavra de misericórdia para você. O Deus de Israel continua fiel para fazer muito mais por você. Se não tem, que Deus em Cristo o abençoe e te oportunize com uma outra data, mas que você saia daqui com essa palavra, que tem vida na tua história, tem vida na tua casa, tem vida na tua família, e onde você pisar a planta dos seus pés, você levará vida, você distribuirá vida, você não se contentará em ser vivo, mas você vai levantar pessoas que estão mortas. Glória a Jesus.